Bom dia, a alegria do Senhor é a sua força, e não existe verdade mais poderosa do que essa. Muitas vezes acordamos com o coração carregado, pensando nas pressões do dia a dia, nas cobranças que vêm de todos os lados, e até mesmo nas críticas que enfrentamos por parte de pessoas que nem conhecem a nossa história. É natural, como seres humanos, querer aprovação, querer ser aceito, querer que as pessoas reconheçam o nosso valor. Mas a palavra de Deus nos lembra que não é isso que deve ser o combustível da nossa vida. O que realmente nos sustenta é a alegria que vem do Senhor, porque ela não depende de circunstâncias, nem de opiniões humanas, nem de aplausos. A alegria do Senhor é um presente divino que se renova a cada manhã e nos dá a certeza de que não estamos sozinhos, de que há um propósito maior, de que somos amados e escolhidos pelo Pai. Quantas vezes tentamos justificar nossas falhas diante das pessoas? Tentamos explicar por que não conseguimos, por que erramos, por que não demos conta de algo. E em muitos momentos, mesmo explicando, ainda assim somos julgados. É porque o coração humano é limitado. As pessoas veem apenas o exterior, mas Deus vê o coração. Ele conhece suas intenções, sabe das suas lutas, entende os seus limites. Ele não te mede pelo mesmo padrão que o mundo mede. O mundo valoriza títulos, conquistas, aparências, mas Deus valoriza caráter, sinceridade e um coração quebrantado diante dele. Por isso, não gaste sua energia tentando convencer os outros de quem você é. Não perca tempo tentando provar seu valor diante de pessoas que muitas vezes não têm nem condições de compreender a sua caminhada. Você é filho, filha de Deus e isso já basta. Não há nada maior do que essa identidade. Enquanto o mundo se agarra a rótulos, status e validações, o Senhor olha para você e diz: você é meu, eu te escolhi, eu te amei primeiro, eu dei meu filho por você. Não há maior prova de amor e de valor do que essa. Quando você entende quem é em Deus, você descobre uma liberdade que ninguém pode tirar. Você não precisa mais correr atrás de aprovação humana, porque já tem a aprovação do céu. Você não precisa mais se angustiar para ser aceito em todos os lugares, porque já foi aceito por aquele que é dono de todas as coisas. Muitas vezes não desenvolvemos nossa vida porque estamos ocupados demais, tentando mostrar para os outros quem somos. É como alguém que vive tentando se justificar, tentando se explicar, tentando provar algo. Isso rouba a paz, rouba a energia, rouba a alegria. Quando você foca em agradar a Deus, sua vida muda de perspectiva. Você começa a se preocupar menos com a opinião alheia e mais com aquilo que o Senhor pensa a seu respeito. E a boa notícia é que Ele sempre pensa o melhor de você. Ele não olha para você com olhos de condenação, mas com olhos de graça. Ele não te trata de acordo com os seus erros, mas de acordo com o seu potencial nele. Ele não desiste de você, mesmo quando você tropeça. É hora de parar de se justificar diante das pessoas e começar a descansar na presença de Deus. É hora de deixar de lado a necessidade de reconhecimento humano e abraçar a verdade de que você já é reconhecido pelo céu. É hora de parar de gastar tempo e energia tentando provar o que você já é: amado, perdoado, escolhido, filho do Altíssimo. Isso é suficiente para te dar confiança para viver cada dia com coragem. Ser feliz e conquistar o seu melhor em Deus não significa viver uma vida sem lutas, sem críticas ou sem dificuldades. Significa viver sabendo que, apesar de tudo isso, você tem uma rocha firme para se apoiar. Significa viver sabendo que, quando faltar força, você pode se alegrar no Senhor e receber um novo ânimo. Significa viver sem o peso da cobrança constante de tentar ser perfeito para os outros, mas com a leveza de quem sabe que já é perfeito no amor de Cristo. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Ele não disse que podia tudo porque era bom o bastante, ou porque tinha a aprovação das pessoas, ou porque nunca falhava. Ele disse que podia tudo porque Cristo era sua força. Essa é a chave. Não é sobre o que você consegue sozinho, mas sobre o que você pode nele. E quando você descansa nisso, a vida se torna mais leve, mesmo em meio a desafios. Que você possa começar esse dia lembrando
dessa verdade. A alegria do Senhor é a sua força. Não importa o que digam, não importa o que pensem, não importa se aceitam ou não. Você é filho, você é filha, e isso é suficiente. Que essa verdade encha o seu coração de paz, que ela te levante quando vierem as críticas, que ela te fortaleça quando se sentir fraco e que ela te dê coragem para viver o seu melhor. Porque em Deus o seu melhor sempre será alcançado e você será surpreendido com a fidelidade dele. A vida é feita de escolhas e uma das mais importantes que você pode tomar é decidir em quem vai depositar sua confiança. Se a sua confiança estiver no reconhecimento das pessoas, você vai se frustrar constantemente, porque o coração humano é volúvel. Hoje alguém pode aplaudir você, e amanhã, pelas mesmas atitudes, essa pessoa pode te criticar. Hoje você pode ser exaltado, e amanhã esquecido. Mas quando sua confiança está no Senhor, você se firma em algo que não muda, em alguém que é fiel, em um Deus que não se altera de acordo com o humor ou as opiniões do mundo. Jesus mesmo enfrentou isso. Quando entrou em Jerusalém, foi recebido com palmas, com ramos, com gritos de Hosana. Mas poucos dias depois, muitos daqueles que o exaltaram estavam entre os que pediam a sua crucificação. Isso mostra o quanto o coração humano é instável. Se até o Filho de Deus passou por isso, por que você deveria se angustiar em tentar agradar a todos? O Senhor não te chamou para buscar palmas humanas, mas para cumprir o propósito eterno que Ele tem para a sua vida. E qual é esse propósito? Antes de tudo, é ser filho. O maior chamado que você pode ter não é um título, não é uma posição de destaque, não é estar em evidência. O maior chamado é ser filho e viver como tal. Ser filho significa ter acesso ao Pai. Significa confiar que Ele cuida de você, significa descansar em sua presença. É um privilégio que nenhum status no mundo pode substituir. Ainda que o mundo todo se voltasse contra você, ainda que todas as portas humanas se fechassem, você continua sendo filho. E como filho, tenha certeza de que o Pai sempre terá uma saída, sempre abrirá uma porta, sempre fará um caminho onde não existe. Muitos deixam de viver o que Deus tem porque estão ocupados demais se comparando aos outros. Olham para a vida alheia, para as conquistas dos outros, para o que parece ser sucesso, e sentem que não estão à altura. Mas a Bíblia nos ensina que cada um de nós tem uma corrida própria, um propósito único, um chamado exclusivo. Paulo disse em Hebreus 12:1 que devemos correr com perseverança a corrida que nos é proposta, deixando de lado todo o peso e pecado que nos atrapalha. Repare que ele não falou sobre correr a corrida dos outros, mas a sua. Você não precisa provar nada a ninguém. Não precisa competir com o irmão, com o vizinho, com o colega de trabalho, nem com a imagem que o mundo mostra nas redes sociais. A única coisa que você precisa é permanecer firme na corrida que Deus colocou diante de você. E nessa corrida, a alegria do Senhor será a sua força. Nessa corrida, você terá momentos de cansaço, mas também terá renovo do céu. Nessa corrida, você enfrentará desafios, mas terá o Espírito Santo como consolador e guia. Nessa corrida, você será confrontado por críticas, mas também será sustentado por promessas. O inimigo sabe o poder que há em um filho de Deus que entende sua identidade. Por isso, uma das armas mais usadas contra nós é a acusação. Ele tenta trazer à memória as falhas, os erros, as quedas, e faz você acreditar que não é digno, que não é capaz, que não vai conseguir. Mas a palavra de Deus declara em Romanos 8:1, agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que, quando você se arrepende e entrega sua vida a Cristo, não há mais condenação. O passado não define mais quem você é. Você não é o erro que cometeu. Você não é a falha que marcou sua história. Você não é a queda que enfrentou. Você é filho. É por isso que você não deve viver se justificando diante das pessoas. O único que tinha o direito de te condenar já decidiu te perdoar. O único que tinha autoridade para pesar sobre você, o julgamento, escolheu te amar. Isso basta. E se Deus é por você, quem será contra você? Pode até ser que muitos se levantem. Pode até ser que críticas venham.
Pode até ser que pessoas não compreendam sua caminhada, mas nada disso muda o fato de que você é amado pelo Senhor. E esse amor é o que realmente importa. Quando você se firma nessa verdade, passa a viver de uma maneira diferente. Você não depende mais do olhar humano para seguir em frente. Você não precisa mais se justificar em cada detalhe. Você não carrega mais o peso de tentar provar algo que já é seu. A vida se torna mais leve, porque a sua motivação passa a ser agradar a Deus e não aos homens. E agradar a Deus não significa ser perfeito, mas ser sincero, ser verdadeiro, ser alguém que busca estar no centro da vontade dele. Jesus disse em João 15, Five, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essa é a essência. Permanecer nele, descansar nele, se alegrar nele. É assim que os frutos aparecem. É assim que a vida floresce. É assim que o coração encontra paz. Não é pelo esforço de querer mostrar para os outros o quanto você é capaz, mas pelo descanso de saber que nele tudo já está completo. Você pode estar enfrentando momentos em que se sente pequeno, em que parece que nada está dando certo, em que as críticas ecoam mais alto do que as palavras de incentivo. Mas hoje o Senhor te lembra, não olhe para os homens, olhe para Ele. Não se preocupe em explicar sua caminhada para quem não entende. Apenas siga o caminho que Deus te mostrou. Não carregue o fardo de justificar suas falhas para todos. Apenas leve seus erros à cruz e deixe que o sangue de Jesus cubra tudo. A alegria do Senhor é sua força. E é essa força que vai te sustentar quando tudo parecer desmoronar. É ela que vai te levantar quando não houver ânimo. É ela que vai iluminar sua mente quando os pensamentos tentarem te aprisionar. É ela que vai te dar coragem para recomeçar, mesmo depois de tantas quedas. E é essa alegria que vai fazer você sorrir, mesmo quando o mundo não entender o motivo. É natural que muitas vezes você olhe para si mesmo e veja limitações. Todos nós temos momentos em que duvidamos da própria capacidade, em que sentimos medo, insegurança ou até mesmo vontade de desistir. Mas é justamente nesses momentos que a palavra de Deus se torna viva em nossa vida, lembrando-nos de que nossa força não está em nós mesmos, mas no Senhor. Ele é a rocha que não se abala, a fortaleza que nunca cai, o refúgio que nunca falha. E é nessa força que você pode descansar, sabendo que não precisa carregar o peso do mundo sozinho. Você pode se sentir pressionado para mostrar aos outros que é forte, que dá conta de tudo, que nunca erra. Mas a verdade é que ninguém precisa de uma fachada para viver a vida que Deus preparou. A verdadeira força vem da humildade, do reconhecimento de que dependemos de Deus para cada passo. Salomão disse em Provérbios 3, 5, 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Essa confiança não é apenas uma frase bonita, é uma promessa de que mesmo quando você não entende o caminho, ele está conduzindo tudo para o seu bem. Muitas vezes queremos agradar a todos, porque buscamos aceitação. Mas na realidade, a aceitação que vale é a que vem de Deus. Quando você entende que é filho ou filha do Altíssimo, que foi criado com propósito e cuidado divino, você não se angustia mais por críticas ou rejeições humanas. Cada passo que você dá na vida, cada decisão que toma, deve ser baseada na vontade de Deus e não na expectativa do mundo. O mundo muda, os padrões mudam, as opiniões mudam, mas Deus permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não é errado querer ser apreciado, nem desejar reconhecimento. O problema surge quando a necessidade de aprovação humana se torna o motor de nossas escolhas. A Bíblia ensina que buscar a aprovação de Deus é o que nos traz verdadeiro crescimento e satisfação. Quando seu objetivo é agradar a Deus, você começa a tomar decisões com sabedoria, a agir com amor e a viver com propósito. E mesmo que pessoas critiquem ou não compreendam, você está alinhado com a verdade eterna. Essa é uma liberdade que não pode ser comprada, não pode ser imitada e não depende de circunstâncias externas.
Muitos se esquecem de que somos chamados para viver em alegria, não em medo ou ansiedade. A alegria do Senhor não é apenas uma emoção passageira, mas uma força que renova o coração e fortalece a alma. É essa alegria que permite enfrentar os desafios, superar obstáculos e seguir em frente, mesmo quando tudo parece estar contra você. Ela é como um combustível que nunca se esgota, como uma fonte que jorra em abundância, para aqueles que buscam a Deus de coração sincero. Quando você entende que não precisa justificar suas falhas para ninguém, começa a experimentar a verdadeira paz. O inimigo tenta constantemente nos fazer sentir indignos, pequenos, incapazes. Mas a verdade é que em Cristo somos novas criaturas. Paulo nos lembra em 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isso significa que os erros do passado não têm poder sobre você, que cada queda é apenas um ponto de aprendizado, e que você pode recomeçar quantas vezes forem necessárias, sempre apoiado na graça de Deus. A vida cristã não é isenta de lutas, mas é cheia de vitórias espirituais. Cada desafio é uma oportunidade de crescer. Cada dificuldade é um convite para depender mais de Deus. E cada queda é uma chance de levantar-se com mais fé. Quando o mundo tenta diminuir você, quando as pessoas criticam, quando surgem obstáculos, lembre-se, sua identidade não está nessas coisas. Sua identidade está no Filho de Deus. E isso é suficiente para lhe dar coragem, confiança e alegria. Não deixe que a opinião alheia dite os rumos da sua vida. Você não precisa provar nada a ninguém. Não gaste energia tentando convencer os outros de que você é bom, capaz ou digno. A única aprovação que importa é a de Deus. E quando você descansa nessa verdade, a vida muda completamente. Você se torna mais confiante, mais resiliente, mais focado no que realmente importa. Você descobre que a felicidade não está em ser aceito por todos, mas em estar alinhado com a vontade do Senhor. O Senhor tem um plano único para você, e Ele trabalha em silêncio, de maneiras que muitas vezes não podemos ver. Pode parecer que nada está acontecendo, que os esforços não dão resultado, que as pessoas não reconhecem seu valor, mas Deus está preparando algo grande, algo que vai superar expectativas, algo que só se manifesta no tempo certo. Por isso, não se preocupe em justificar sua caminhada. Não se desgaste tentando agradar. Apenas permaneça firme na fé, perseverante na oração e constante na busca pelo seu reino. Ser feliz e conquistar o seu melhor em Deus não depende das circunstâncias externas. Depende da sua conexão com Ele. Depende de escolher confiar, mesmo quando o mundo parece incerto. Depende de manter o coração firme na promessa de que você é amado, escolhido e protegido. Depende de viver a alegria do Senhor diariamente, porque ela é a força que sustenta, renova e transforma. Cada amanhecer é um novo convite para recomeçar, para deixar para trás o que te impede de avançar, para renovar a fé, para se alegrar no Senhor. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento, cada crítica é uma chance de fortalecer a confiança em Deus. E cada obstáculo é um passo para descobrir a grandeza do plano que Ele tem para você. Não viva com medo de falhar ou de ser julgado. O Senhor já te aceitou, já te perdoou, já te ama incondicionalmente. Quando você entende isso, encontra coragem para seguir, alegria para caminhar e força para superar qualquer situação. Você não precisa mais se justificar para ninguém, porque a sua vida está segura nas mãos do Criador. Chegamos ao momento de entender plenamente que a vida que Deus preparou para você não precisa da aprovação do mundo nem da validação das pessoas. Quantas vezes você se preocupou em explicar suas escolhas, justificar suas atitudes ou provar seu valor para alguém que talvez nunca compreenda sua jornada? Esse peso é desnecessário. O que Deus vê é o seu coração, o seu esforço sincero, a sua dedicação em viver de acordo com os princípios dele. A aprovação humana é passageira, mas a aprovação de Deus é eterna. A Bíblia nos lembra repetidamente que não fomos chamados para viver tentando agradar a todos. Em Gálatas 1:10, Paulo afirma:
Estou agora tentando agradar a Deus ou aos homens? Se ainda buscasse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Essa é uma verdade poderosa. Se nosso objetivo é agradar ao mundo, vamos viver sempre cansados, ansiosos, insatisfeitos. Mas se o nosso objetivo é agradar a Deus, cada passo, cada decisão, cada esforço é guiado pelo propósito eterno e a paz invade nosso coração. Você não precisa mais se justificar diante de ninguém. Não importa o que os outros digam. Não importa se criticam ou questionam. Não importa se tentam diminuir o seu valor. A verdade é que você já tem o reconhecimento mais importante, o do Senhor. Ele te escolheu, te amou primeiro, entregou seu filho por você. Isso basta para que você se sinta completo, seguro e capaz. Nenhum elogio humano acrescenta mais do que a graça de Deus. E nenhuma crítica pode diminuir aquilo que ele já declarou sobre você. Quando você entende isso, começa a viver com liberdade. A liberdade de ser quem você é, a liberdade de caminhar confiante, a liberdade de se alegrar, mesmo quando os outros não entendem sua trajetória. Ser feliz em Deus não depende de aplausos, likes, comentários ou reconhecimento público. Ser feliz em Deus depende de viver na verdade de que você é filho, amado e escolhido. E essa alegria se torna a sua força, sustenta o seu coração e ilumina o seu caminho. A vida cristã é cheia de momentos de prova, de desafios que testam nossa fé e nossa perseverança. Mas é justamente nesses momentos que a alegria do Senhor se manifesta com maior intensidade. Ela nos dá coragem para enfrentar o impossível, força para seguir mesmo cansados e paz para continuar quando tudo parece perdido. É uma alegria que não se abala pelas circunstâncias, não se corrompe pelas críticas e não se esgota com os obstáculos. É uma alegria que vem do céu e se mantém viva dentro de nós, fortalecendo cada passo da nossa caminhada. Muitas vezes, o inimigo tenta nos fazer acreditar que precisamos justificar nossas falhas, que precisamos convencer as pessoas de nosso valor ou que não somos suficientes. Mas Deus nos lembra diariamente. Você já é suficiente. Nele, cada erro que você cometeu já foi perdoado. Cada queda já foi coberta pelo sangue de Cristo. Cada momento de fraqueza já foi transformado em aprendizado. Não há necessidade de carregar culpa ou tentar provar algo a quem não compreende a sua história. Sua história está nas mãos do Senhor, e isso é o que importa. Quando você se concentra na alegria do Senhor, você descobre um novo olhar sobre sua própria vida. Você passa a valorizar as coisas que realmente têm importância. O amor, a fé, a gratidão, a perseverança, a obediência e a esperança. Percebe que o que os outros pensam ou dizem não define seu valor. O que define seu valor é a presença de Deus em sua vida e o propósito que Ele colocou em seu coração. Essa consciência transforma a maneira como você enfrenta cada dia, cada desafio, cada situação. É tempo de parar de se preocupar com a opinião dos outros e começar a se alegrar em Deus. É tempo de abandonar a necessidade de justificar cada passo e confiar que Ele está guiando sua vida. É tempo de se libertar da ansiedade, da crítica alheia e do medo de falhar, porque a maior força está na alegria do Senhor, que te sustenta, renova e fortalece. Cada amanhecer é uma nova chance de viver essa alegria, de experimentar a liberdade de ser filho, de caminhar com confiança e de conquistar o melhor que Deus preparou para você. Mesmo quando as pessoas não entendem sua caminhada, mesmo quando há críticas, falhas ou obstáculos, lembre-se, você é amado, escolhido e forte nele. Você não precisa provar nada a ninguém, não precisa carregar peso desnecessário e não precisa se justificar por ser humano. O Pai já te acolheu, já te aceitou, já te perdoou, e isso basta para que você viva plenamente. Portanto, respire fundo e renove sua fé. Abra os olhos do coração e veja que a vida em Deus é repleta de promessas, vitórias e conquistas. Sinta a alegria dele preenchendo cada espaço do seu ser, dando forças para enfrentar os desafios, coragem para tomar decisões e paz para continuar, mesmo quando o mundo parece contrário. Que a sua confiança esteja firmada na rocha, que a sua alegria venha do céu e que a sua vida seja marcada pelo amor do Pai
que jamais falha. Que este final de semana seja um tempo de descanso, renovação e alegria. Que você possa se sentir livre das cobranças, confiante em sua identidade como filho ou filha de Deus e fortalecido na certeza de que a sua vida tem propósito. Viva com alegria, viva com fé, viva com a consciência de que a sua força está em Deus e que, com Ele, você pode conquistar o melhor. E, acima de tudo, lembre-se, você não precisa se justificar para ninguém, porque a aprovação do Senhor é suficiente e é nela que você encontrará verdadeira felicidade, paz e vitória.